Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos à terceira TPC da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas do ano de 2021 da Diretoria de Ensino da região de Taboão da Serra. Meu nome é Daiane, sou professora de História e estou como PCNP deste componente curricular. Junto comigo está o professor Ramiro, de Filosofia. Para dar início, então, à nossa ação formativa de hoje, vamos conhecer os nossos objetivos. Bom, então vamos aos nossos objetivos. São eles: sensibilizar os docentes com relação à importância do planejamento e leitura formativa, orientar sobre a transição do ensino remoto emergencial para uma educação digital em rede de qualidade, refletir sobre as dinâmicas da aula online e sobre a elaboração de um roteiro de estudos dentro da configuração do ensino remoto, articular a elaboração do roteiro de estudos dentro da configuração do ensino remoto com a interdisciplinaridade na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, compartilhar a sistematização das contribuições docentes na ATPC anterior, relacionando a interdisciplinaridade com o trabalho do professor da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Os nossos conteúdos são: vídeo sensibilizador sobre a importância do planejamento, vídeo sensibilizador sobre a importância da leitura e formação e roteiro de estudos. Bom, então num primeiro momento, nós vamos assistir juntos a um vídeo para nos sensibilizar com relação ao planejamento. Após assistirmos eles, eu vou fazer alguns apontamentos, tá bom? Então vamos lá.
Então, qual é a reflexão que a gente pode trazer para este vídeo? Acredito que vocês vão de concordar comigo, que é a importância do planejamento. Independente de qual seja a nossa ação, seja voltada para o nosso trabalho aqui como educadores ou para qualquer outro setor da nossa vida, o planejamento ele é extremamente necessário. Por quê? Ele evita desgastes desnecessários, no caminho. Então, é preciso que eu tenha clara a minha intencionalidade para que eu consiga planejar as minhas estratégias e aí consiga chegar no meu real objetivo, Quando vocês encontrarem, quando vocês forem fazer a socialização com os pares de vocês, até discutam com relação a isso, tudo bem? Bom, então vamos dar início à nossa formação. Vamos tratar da transição do ensino remoto emergencial para uma educação digital de qualidade. Então, primeiro eu vou trazer o contexto, Bom, então há pouco mais de um ano, no caso no ano passado foi a partir do dia 16 de março, nós começamos a dispensar os nossos estudantes por conta da pandemia. E da noite para o dia, nós tivemos que transitar de um ensino presencial, e até então somente feito assim, para um ensino remoto. E esse ensino emergencial foi de extrema importância. Então, cada um de nós se reinventou, As escolas se reinventaram, as equipes planejaram estratégias, até mesmo os estudantes, muitos deles também se reinventaram e se adequaram aí às novas exigências deste tipo de ensino. E agora nós precisamos tratar desta transição. Então, se saímos de um ensino remoto emergencial e ali já nos viramos super bem, Resultados magníficos nós tivemos. Claro que tivemos desafios no caminho, mas eles foram e estão sendo superados a cada dia. Nós precisamos agora migrar para uma educação digital de qualidade. Então, o que é preciso? É preciso que a gente saia da perspectiva meramente instrumental, que a gente possa ampliar as metodologias e as nossas práticas, para que a gente não caia naquele ensino apenas transmissivo, que seja aquele ensino em que o aluno construa o seu próprio conhecimento, com uma comunicação com o seu professor e com os seus pares. Não se trata apenas de transferir as práticas que nós tínhamos em sala de aula, para o ambiente virtual. Na verdade, é preciso que a gente crie modelos de aprendizagem virtuais que incorporem processos de desconstrução e que promovam ambientes de aprendizagem colaborativos e construtivistas. E como dito no vídeo, o planejamento, como evidenciado no vídeo, o planejamento ele é extremamente importante para que a gente alcance o nosso objetivo. Então, o que é preciso? Para que de fato ocorra uma educação digital de qualidade, é preciso a elaboração de um roteiro de estudos intencional. Então, o que é preciso que eu defina para que eu elabore um roteiro de estudos onde a minha intencionalidade esteja clara? É preciso definir as estratégias a serem desenvolvidas, planejar as atividades a serem realizadas e selecionar os recursos didáticos. Tudo isso de acordo com a minha intencionalidade. Para que um roteiro de estudo atenda os meus objetivos, é preciso que ele informe para os estudantes tudo aquilo que a gente comunicava presencialmente, Então, todas as informações que o professor passa quando está ali em sala de aula. Então, aquelas informações, os direcionamentos, todas as orientações.
Então, o que se vai aprender, como se vai aprender, quais as atividades a serem realizadas, quais as estratégias, né, para que essas atividades sejam desenvolvidas de uma forma exitosa e qual é o produto final. Então, qual a culminância, né? É necessário que o meu roteiro ele tenha início, meio e fim. A gente precisa lembrar que não existe um modelo único. Então, traremos nesse ATPC para vocês o início, né? O início de uma elaboração de um roteiro de estudos. Mas é preciso lembrar que não há um modelo único. Então, é preciso levar em conta as características de cada escola e ainda mais, dentro de cada escola, as especificidades de cada turma. Então, eu não posso chegar aqui e passar uma receita para você, professor, de como você elaborar exatamente alguma coisa, não é? Então, o que a gente pode trazer são reflexões, são dicas do que deve conter em um planejamento, em um roteiro de estudos, elaborado para o estudante, seja ele para o ensino presencial, para o ensino remoto ou para o ensino híbrido. É preciso que esse roteiro seja claro e funcional, né? Ou seja, que ele seja objetivo, né? Não dá para ser, digamos que um roteiro muito floreado, um roteiro muito extenso, não é? Ele precisa ter essas orientações, os direcionamentos de forma clara, ele precisa ser funcional. E para que ele seja funcional dentro da realidade do meu estudante, né, daquela turma para quem eu dou aula, é preciso que eu leve em conta os tempos e os espaços. Então, quando eu colocar uma atividade que o aluno vai fazer, seja uma leitura, por exemplo, que eu coloque o tempo que ele vai gastar para aquilo, né? Para que ele possa se organizar também e para que eu facilite, que quando nós estamos presencialmente ou até mesmo apenas presencialmente, a gente tem o tempo ali delimitado, né? Então fica mais fácil para o estudante se organizar dentro dessa delimitação. Quando ele está em casa, como é que ele pode organizar esse tempo? Então, os nossos estudantes, pelo menos a maioria deles, não tem ainda essa gestão do próprio tempo tão bem desenvolvida assim. Então, o nosso roteiro de estudos tem que levar em consideração, tá? Essa educação de rede de qualidade e um roteiro elaborado com intencionalidade acaba levando, né, os estudantes a gerir o próprio tempo e a desenvolver a sua autonomia, que é uma questão socioemocional também, né? Então, lembrando que o cognitivo é indissociável do socioemocional, eu trabalho intencionalmente competências socioemocionais em determinados objetos do conhecimento, né, em determinadas habilidades, mas na elaboração do meu roteiro de estudos, eu consigo trabalhar isso também, de forma implícita. Isso acaba levando o estudante a uma melhor gestão de tempo e ao desenvolvimento da sua autonomia. Pensando na comunicação no ambiente digital, né? Então é claro que a comunicação é muito diferente de um ensino presencial. E como que vai se dar essa comunicação nesse ambiente virtual? Como vocês já sabem, né? Estão, na verdade, cansados de ouvir, mas vale lembrar, porque a gente sempre aprende, né? Essa comunicação, ela pode acontecer de forma síncrona, quando o feedback é imediato, ou assíncrona, caracterizada pela flexibilidade. Então, assim, por que nós estamos trazendo isso? Por conta dessa transição do emergencial para o que tem qualidade. Então, se no emergencial, né, nós fazemos as atividades, mandamos para os nossos estudantes, enviamos da forma onde alcançava o maior número de estudantes possível. Neste momento, até mesmo com os chips que o Estado, né, está aí distribuindo para os estudantes
e distribuiu para os docentes, nós precisamos refletir se a plataforma que a gente está utilizando é a mais adequada para o nosso objetivo, né? Por exemplo, se eu quero propor uma tempestade de ideias para os meus estudantes, vamos supor que eu peguei agora a primeira série do ensino médio e aí eu vou dar aula numa turma que tem uma recusa, né, muito grande com relação ao componente de história, que acha que história é só passado, que é decoreba, enfim, né? E aí eu quero desconstruir estes conceitos. E para eu desconstruir estes conceitos, eu vou fazer um levantamento prévio, né, do que os estudantes trazem com relação à história, para que eu possa fazer essa desconstrução. Então, eu preciso de um feedback imediato. Logo, eu preciso escolher uma plataforma que me proporcione este feedback imediato, esta comunicação síncrona, certo? Grosso modo, a gente precisa pensar na nossa intencionalidade. Essa comunicação, ela deve levar o estudante a um dos pilares da educação, que é aprender a aprender, a sua autoaprendizagem e a sua autonomia. Então, de novo, pensando nos nossos espaços, né? É diferente de aprender em uma sala de aula e de aprender quando ele está ali sozinho, sem os seus colegas, sem o seu professor. Então, eu tenho um roteiro de estudos bem elaborado, eu tenho um roteiro de estudos funcional, claro e objetivo, mas também o estudante vai acabar desenvolvendo esse pilar da educação, o aprender a aprender. Deve ser promovida uma interação humana positiva, para que exista, de fato, uma autêntica comunidade virtual de aprendizagem, ou seja, para que haja interação, para que haja colaboração. Então, o estudante, ele deve comunicar-se, construir e colaborar com o seu professor e com os seus pares, né? Então, a gente precisa ter, dentro da nossa intenção, manter essa comunicação. Então, vimos que essa falta de comunicação do estudante com o professor, do estudante com os seus pares, de ver o professor, de ouvir a voz dos seus colegas de classe, isso acabou acarretando em diversos problemas socioemocionais nos nossos estudantes. Então, a gente precisa fazer com que essa comunicação de fato aconteça. Pensando nas tecnologias e conteúdos digitais. A educação, né, sempre, seja ela em qual modalidade de ensino for, ela exige uma formação permanente. No caso de um ensino com tecnologias e conteúdos digitais, exige uma formação permanente ainda mais recorrente, né? Ainda mais forte. Por quê? Por conta das inovações. Então, é preciso que eu considere na minha intencionalidade pedagógica os softwares a serem escolhidos e as plataformas. Então, de acordo com a atividade que eu vou elaborar para atingir determinado objetivo, eu preciso escolher o software e a plataforma adequada. Então, aqui a gente coloca como exemplo para vocês o YouTube, né? Que é o site que a gente usa para compartilhar vídeos, o mais comum, aí, o mais utilizado, né? Por todos nós. Coloquei aqui também o History Channel, né? No caso aqui do pessoal de história e tal, tem bastante documentários, enfim, muitos que os estudantes gostam bastante. E também aqui algo para nos lembrar
com relação aos softwares, sempre pensando na nossa intencionalidade, certo? O que eu quero atingir, o que eu quero desenvolver e aí utilizar o meio mais adequado para chegar no meu objetivo final. E aí nós vamos falar da preparação das atividades, né? Considerando então tudo isso, as tecnologias, a comunicação, o planejamento, chegou a hora da gente preparar as nossas atividades. Como essas atividades devem ser preparadas? Então, né, obviamente, elas devem conter o objeto de conhecimento, as habilidades, as indicações de onde o aluno pode, o saber mais, né, onde ele pode procurar, onde ele pode consultar, lembrando aqui da especificidade de cada escola, de cada turma, e os direcionamentos, né, o como fazer, os tempos, os espaços. Deve ser uma aprendizagem ativa, né? Então essas atividades elas devem levar o estudante a uma aprendizagem ativa, motivadora, envolvente e intencional. Essas atividades devem ser centradas nos estudantes, eles são os protagonistas de todo esse processo, por meio de uma perspectiva integradora e construtora. Então, elas devem levar o estudante à construção do conhecimento, experimentação, resolução de problemas, reflexão e análise. Essas atividades, elas devem ser elaboradas nesta perspectiva integradora e construtora para que o aluno possa, para que essas atividades possam promover no aluno, né? Promover um papel ativo, elaborar o próprio conhecimento a partir das interações, formular questões que levem à investigação, expressar, organizar, contrastar, estimular a autonomia, desenvolver pesquisas, promover a exploração de novos conhecimentos, resumir, relacionar, concluir, estimular a comunicação e colaboração, promover a aplicação de processos cognitivos em novos cenários e contextos. Bom, após essa primeira explanação, nós trazemos aqui a primeira atividade. É ela, refletir com seus pares sobre as dinâmicas da aula online e sobre a elaboração de um roteiro de estudos dentro da configuração do ensino remoto. Então, a gente estipulou 20 minutos, né, para essa discussão entre os pares de vocês. E nós trazemos aqui algumas questões norteadoras para essa discussão. Como se deve desenhar um ambiente online de aprendizagem? Como devem ser organizadas e planejadas as aulas online? Como estabelecer uma comunicação efetiva de formas síncrona e assíncrona com o grupo que agora se transformou em uma comunidade virtual? Como motivar e incentivar os estudantes nestes cenários virtuais? Como desenvolver práticas pedagógicas online na realidade digital sem momentos de presencialidade física? Que tecnologias e plataformas podem ser utilizadas para enriquecer o ambiente de aprendizagem? Como avaliar os estudantes nestes cenários? Então, nós propomos essa discussão porque a gente sempre aprende com o outro. Então, por mais que nós possamos pensar que não há nada novo, o outro sempre traz uma contribuição. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo, façam essa discussão e depois retomem aqui comigo. Tudo bem? Tenho certeza que a reflexão entre os pares foi extremamente positiva.
né, ocorrendo à luz do que nós trouxemos aqui como discussão inicial e apontando, né, inovações ou até mesmo aprimoramento de práticas que a escola já tinha, que vocês já tinham, né, com relação à elaboração, planejamento, plataformas e softwares utilizados. Agora, nós trazemos aqui para vocês um exemplo, né, um modelo de um roteiro de estudos. Lembrando, né, retomando lá no início que nós dissemos que não existe um modelo único, porque cada escola tem suas características e é necessário isso ser levado em consideração, e o professor ainda vai considerar as especificidades de sua turma. Então aqui nós temos as obviedades, não é? O que precisa conter em um roteiro de estudo. Claro, pensando na questão de uma educação digital de qualidade, mas esse roteiro pode ser elaborado, pode ser utilizado, né, para outras modalidades de ensino também. Então, nós temos aqui a primeira obviedade, a identificação, não é? Então, nome do professor, componente curricular, ano série a que se destina, quantidade de aulas a serem utilizadas e o período da realização. Eu tenho o título, né, do meu roteiro, no caso aqui, discursos dicotômicos, objeto de conhecimento, lembrando que objeto de conhecimento, habilidade aqui referenciados, foram tirados dos materiais também já mostrados em ATPC, né, currículo em ação, currículo paulista e habilidades essenciais. Então, objeto de conhecimento, as bases históricas dos discursos dicotômicos e sua desconstrução na organização da sociedade contemporânea. A habilidade, identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas e oposições dicotômicas, explicitando suas ambiguidades. Aí aqui eu trago as etapas, né? Aqui eu coloquei só a primeira, só para uma aula. Então, eu vou pensar na minha intencionalidade, onde eu quero chegar e qual a plataforma adequada, né, para atingir o meu objetivo aqui de início. Então, a etapa 1, eu vou mobilizar os conhecimentos que os alunos já têm, os seus conhecimentos prévios. Será uma interação síncrona, porque eu vou querer um feedback, eu vou dar, né, um feedback imediato. Então, eu planejo que conforme eles forem trazendo esses conhecimentos prévios, eu já vá fazendo determinadas intervenções, né? Então, vai ser via Google Meet, duração de uma aula, 45 minutos. Para a apresentação do objeto de conhecimento a ser trabalhado, os conhecimentos prévios dos alunos serão levantados. Para tanto, será realizada aula online no dia 12/4. E por fim, né, eu tenho ali a minha avaliação. Então, como dito anteriormente, um roteiro de estudos, um bom roteiro de estudos, ele deve ter início, meio e fim, não é? Então, a avaliação é a culminância, é o produto final do meu roteiro de estudos. Então, desenvolvemos as habilidades, passamos por todas as etapas, por todas as estratégias, e no final, qual será o meu produto? O que será produzido, não é? Como a gente vai avaliar o nosso estudante? E como vocês já colocam em prática, existem diversas formas de realizar essa avaliação. Eu posso utilizar diversos instrumentos. Pensando na questão do roteiro de estudos e interdisciplinaridade, o que eu vou trazer aqui para a gente refletir um pouquinho. Então, nós pegamos a habilidade da área de ciências humanas posta no currículo paulista e aí é trabalhada esta habilidade em objetos de conhecimento dos seus 4 componentes. No roteiro de estudo, nós vimos história. Em filosofia, pode ser trabalhada por meio do pensamento científico e os valores tradicionais. Em geografia, espaço urbano e rural, conflitos pela terra, interesses divergentes
e ambiguidades. Sociologia, consequências do progresso para a sociedade, na tecnologia, no trabalho e no meio ambiente. Bom, o trabalho interdisciplinar, ele pode acontecer a partir de uma habilidade, né, em que cada componente, por meio do seu objeto de conhecimento, vá trabalhar o desenvolvimento dessa habilidade específica, ou ela pode acontecer também a partir de grandes temas. Então, por exemplo, pode acontecer por meio de um projeto, né? Vamos pensar na questão do meio ambiente. E aí, eu não tenho uma habilidade, eu tenho um grande tema. Então, todos os componentes curriculares pegarão esse grande tema e trabalharão com as suas habilidades específicas dentro do seu componente curricular. Eu posso trabalhar dentro da área de conhecimento, neste caso, como a gente viu, entre história, filosofia, geografia e sociologia, como também posso trabalhar entre as áreas de conhecimento, né? Então, peguei aqui uma habilidade, poderia pegar, por exemplo, o meio ambiente, né, como um grande tema. Essa prática interdisciplinar, ela é contrária a qualquer homogeneização. Então, ela leva em consideração a heterogeneidade. Então, o que isso quer dizer? Às vezes, é proposto, né, por algum colega, um trabalho com projetos, por exemplo, ou seja, um trabalho a partir de um grande tema. E aí, os componentes curriculares, os professores dos componentes curriculares podem apresentar algum tipo de recusa, por achar que os componentes serão diluídos, que a prática interdisciplinar elimina os componentes curriculares. Mas isso não acontece. Ao contrário, a interdisciplinaridade, ela torna possível a comunicação entre esses componentes, né? Então, como a gente viu aqui, os componentes eles estão se comunicando, trabalhando uma mesma habilidade. Essa prática interdisciplinar, ela integra os componentes curriculares. Então, essa ideia de que eles possam ser diluídos, ela não acontece. Se a prática interdisciplinar ela amplia os horizontes, do estudante, os horizontes do estudante. Se ela rompe com esse pensamento fragmentado, vejam como é adequado que essa prática interdisciplinar de fato aconteça dentro da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Olhem só o objetivo, vamos retomar o objetivo posto da nossa área no Currículo Paulista e na BNCC. O objetivo é formar cidadãos capazes de intervir de forma positiva na sociedade e na sua própria realidade, de acordo com as exigências da sociedade contemporânea, ou seja, cidadãos aptos em suas múltiplas dimensões, ultrapassando o pensamento fragmentado. Então, é intervir, não é? É ultrapassar o pensamento fragmentado. A interdisciplinaridade, ela traz uma perspectiva integradora por meio do trabalho coletivo, das práticas conjuntas, dos componentes comunicativos entre si, do ensino e aprendizagem contínuo e interrelacionado. No estudante, ela amplia a compreensão de mundo por meio de múltiplas causas e fatores que intervêm sobre a realidade. De novo, olha como é adequado, né, o trabalho interdisciplinar dentro de nossa área. A interdisciplinaridade, ela leva o estudante a intervir sobre a realidade por meio de múltiplos conhecimentos. E o objetivo da área de ciências humanas e sociais aplicadas é justamente formar cidadãos que sejam capazes de intervir na sociedade e na sua própria realidade. A interdisciplinaridade, ela contribui para o coração
da educação. Qual é o coração da educação? É a formação integral dos nossos estudantes. Essa concepção, né, de educação integral, de formação integral, ela deve ser o princípio norteador de qualquer planejamento, pedagógico, né? Então a gente sempre tem que partir dela. Essa formação integral, ela prevê a formação, o desenvolvimento do estudante em todas as suas dimensões formativas, seja ela intelectual, física, social, afetiva, cultural. E como isso acontece? Perdão, gente. Acontece por meio de proporcionar, de levar o estudante a interrelacionar saberes, ou seja, é rompida, né, aquela fragmentação. Ela leva o estudante a mobilizar e articular atitudes, valores e habilidades, proporcionando o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, o que nós sabemos que é indissociável. E antes de deixá-los com o meu colega Ramiro, eu gostaria de trazer uma reflexão que ele já propôs nas ATPCs do ano passado, né? Então, a nomenclatura da nossa área, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, não é? Então, é como eu aplico as ciências humanas, como eu intervenho na minha sociedade, na minha realidade. Então, se a interdisciplinaridade, ela mobiliza, se ela leva o estudante a essa intervenção, essa prática interdisciplinar, ela deve sim estar presente no nosso planejamento, no nosso dia a dia, tá? Então, deixo agora vocês com o meu colega Ramiro. Olá, tudo bem? Então, vamos continuar aqui a partir do ponto que a professora Daiane terminou ali, né? Ela levantava a questão lá sobre a nomenclatura de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Então, vamos aqui partir para a segunda parte aqui, então, comigo aqui, né? A primeira parte foi mais teórica, né? Essa vai ser mais prática, saber como é que a gente aplica na prática, tanto na sala de aula como no nosso trabalho como cientistas das ciências humanas, ok? Então, essa segunda parte ficou marcada lá, né? Como lá nos objetivos lá, como compartilhar a sistematização das contribuições docentes nas ATPC anteriores, relacionando a interdisciplinaridade com o trabalho do professor da área, sensibilizando os docentes com relação à leitura. Então, é o que nós já fazemos, já faz tempo que nós começamos a fazer isso, que proponho uma discussão, um debate, um tema, vocês debatem, depois tem esse feedback, essa conversa aqui, ok? Então, a partir disso, né, vamos pegar aqui na nossa continuação, que é a avaliação, esse feedback aqui. Então, como vocês perceberam, algumas modificações aqui, né, no formato, na forma e nos conteúdos também, que agora eu vou fazer essa leitura, né, desse feedback, e vou também aproveitando para fazer a contextualização de como estamos e por que estamos assim, ok? Então, nessa avaliação do segundo ATPC, do ATPC ou ATPC anterior, né, tinha lá, caso tenha respondido precisa melhorar ou ruim, justifique os pontos a melhorar, ok? Então, tem lá. Eu vou aqui fazer uma análise um pouco diferente daquela que eu fazia lá. Vou pegar componentes que não eram muito utilizados. Vou trazer ele aqui, vou ver aqui como é que a gente utiliza isso. Então, eu, por exemplo, peguei lá uma avaliação lá de ruim,
né? E outra de precisa melhorar, né? Então, lá na avaliação número 22, um professor lá disse: professores que estão trabalhando presencialmente não deveriam ter que responder a este questionário, a não ser que a TPC fosse em teletrabalho. É sério que me obrigam a arriscar a vida e ainda pergunta o que eu estou lendo? Muito bem. O professor aí colocou aí fez um protesto, né? Ele não colocou aqui nenhum ponto a melhorar, ele simplesmente fez o protesto, né? O contexto disso daqui, quando foi feito isso daqui, a TPC, né, foi até adiado, né, que agora a gente está publicando aqui, e até esse momento a gente também não sabe se vai ser adiado, né? Até esse momento que eu estou gravando aqui, não sei se vai ser adiado agora para o dia 13, né? Vai ser publicado esse contexto assim, mas assim, de fato, né, naquele período lá as aulas estavam ainda presencial com toda dificuldade, mas agora, né, nós estamos aqui em trabalho remoto, né, então, olha aí, né, alguns professores falaram, né, tanto de um lado ou de outro, a questão da vacina, né, a vacina também já está chegando, contexto aí, então é isso aí. Então, essa avaliação, né, que foi feito foi um protesto, ok? A outra, né, que precisa melhorar, né? Então, particularmente, hoje teve muito enchimento de linguiça. 15 minutos lendo autores, extremamente cansativo, Ramiro. Ramiro, você já fez ATPCs melhores, me ajudou várias vezes, mas hoje não estava nada bom, né? Ou seja, né, alguma coisa precisa melhorar aí, que a professora, ou professor, não sei, aí que essa avaliação número 97 aí não colocou aqui que precisa melhorar, só falou que não estava bom, né? E fez também uma reclamação, né? Uma reclamação até simpática, né? Reconhecendo que houve outros melhores, né? Que ajudou muito, mas esse não estava bom, ok? Então é isso, a gente pegar lá aqueles pontos lá que a avaliação pedia que se é ruim ou precisa melhorar, justificar o que precisa melhorar, ok? Esse feedback, como eu falei, coloquei lá na nossa avaliação, é a avaliação da avaliação, a gente está fazendo uma avaliação da avaliação, entendeu? Então eu de vocês de mim, porque hoje nós vamos falar disso bastante aqui, que recorrer novamente a esses termos, esses conceitos, essas habilidades que é da nossa área, ok? Então tá lá. Nas sugestões também, né, eu também faço as questões das sugestões, que a gente nem sempre lê, eu também fui buscar lá na questão das sugestões lá, uma delas que diz o seguinte, ó, a 115, dentro desse processo do ATPC, fazer intercursos, onde o professor possa se comunicar e acrescentar, não somente no final. Poderia ter um formulário prévio para averiguar o entendimento dos professores sobre o assunto. Isso já lhe seria de grande parâmetro para conduzir o ATPC. Outra coisa, dê uma parada mesmo na gravação e deixe esse espaço para o professor sair um pouco e fazer algo como tomar um café ou água. Isso dá aparência de uma reunião presencial e mais amigável, somente sugestão. Tenho visto vários webinários fora de nossa rede e as dinâmicas às vezes são diferentes. É uma sugestão. Olha aí, né? Então aí ele não diz que foi bom, foi ruim, isso não conta, mas ele dá uma sugestão que talvez mudar, né? E nós estamos fazendo essa mudança, né? Não sei se vocês perceberam aqui, mas já mudamos um pouco a formatação, as cores aqui. A professora Daiane lá num determinado momento mandou os professores dar uma pausa lá, dar uma saída, realmente voltar, né? E uma outra atividade ela também pediu para que fizesse aquela discussão com seus pares, né? E eu não sei se vocês estão com seus pares ou não, né? Ou até nos grupos lá de ATPC se estiverem, né? Para fazer aquelas questões lá que vão fazer parte da avaliação, ok? Mas de fato, né? A gente tem levado em consideração isso, né?
estamos tentando mesmo mudar essas questões, né, a questão dinâmica e mudar, né, mas por enquanto, né, as coisas são lentas, essas mudanças, mas vamos tentando, né. Uma outra sugestão, a 192, desloque a caixa de vídeo para a direita ou outro local que não interfira na leitura do slide. Pronto, já fizemos isso, né? Tanto lá na caixa de vídeo lá da Daiane, quanto no meu, como vocês estão vendo aqui, foi deslocado para a direita no canto direito e superior do PowerPoint aqui, né, dos slides. Então, portanto, isso daí foi uma de que nós realmente, a gente estava atropelando um pouco a imagem, então a gente pensou nessa questão, uma boa dica, né? E o 196 lá diz, para mim, não é necessário mudanças, né? Ou seja, as avaliações elas tocam de forma diferente, como vocês percebem. Acha que está bom, está melhorando, está ótimo, continua assim. Foi a maioria que colocou, entendeu? Mas hoje nós não vamos falar dessas questões da maioria, né? Então, outras coisas que estão acontecendo aqui é a questão da mudança nesse parâmetro, da avaliação. Você percebe que eu não trouxe aquele gráfico lá da pizza lá, que mostra lá o que é bom, ruim, que precisa melhorar, entendeu? Só fiz a leitura. Lá no gráfico lá é o mesmo que aqueles 46 de ótimo, 53 de 52 de bom, né, e 2 ou 1,5% de precisa melhorar ou ruim, entendeu? Continua a mesma coisa, e isso nós não vamos fazer mais aqui, né? Já vocês vão saber por quê, ok? Uma outra coisa, então, como nós estamos aqui numa aula de trabalho pedagógico coletivo, isso daqui é uma aula, né? Então nós estamos tentando aqui de alguma forma trazer um contexto de uma aula mesmo, né? Então, como é que é uma aula início de ano, né? A nossa, eu estou falando numa aula ideal, né? Num período adequado, num período sem problemas, né? Que não esteja esse atropelo que a gente que a gente nem sabe como é que está sendo isso daí, toda hora muda os quadros devido à questão da pandemia, né? Mas num quadro ideal essa formatação que nós estamos colocando aqui. Primeiro é a questão da conversa do professor e o aluno, né? Como vamos supor aqui, na hipótese de o professor, vocês os alunos aqui. Então vê lá, o professor vê lá o que os alunos estão estudando, o que fizeram, o que estão fazendo isso. No caso, nós estamos fazendo a questão da leitura, o que professores estão lendo, né, que nós vamos ver já. Então, nesse ponto é que vai se construindo, né, o trabalho pedagógico nas escolas. E um outro contexto também é a questão da revisão de contextos, né, daquela questão de recuperação e aprofundamento, né, que a gente vai lá da revisão e retomada de alguns conceitos para a gente começar um trabalho, e é isso que nós não fazemos. Então já estamos aqui hoje mesmo discutindo umas questões de habilidades e competências, né, como vamos ver aqui, e também já discutimos a questão lá da interdisciplinaridade, que falamos bastante, mas precisa falar mais, né? Esse trabalho, essa questão que a Daiane colocou, que é o trabalho presencial para o ensino híbrido, toda essa situação que tem, não é? Essa mudança de questões que a gente está assim naquele contexto de ter que trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? Então é isso. Então vamos assim revendo sempre algumas coisas para quando a gente entrar de fato em discussões mais específicas, a gente ter todas essas ferramentas cognitivas, socioemocionais para utilizar, né? Então, como a Daiane falou, né, a gente vai trabalhar com a área de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Mudou, a nossa área foi a única que mudou a nomenclatura, exatamente porque precisa colocar isso em prática, precisa aplicar esse nosso conhecimento específico da nossa área
na sociedade. Através do quê? De competências e habilidades. Mas o que são isso, né? Nós já vimos isso aí, mas vamos voltar, né? E a gente aproveita para estudar o currículo. Então, lá na página 174 do currículo paulista, né, lá do ensino médio, lá tem uma explicação lá. O que é uma competência? Refere-se ao processo de mobilização de conhecimento, habilidades, atitudes e valores para resolver questões, problemas da vida cotidiana. Olha aí, uma forma para a gente interferir ou aplicar as ciências humanas é mobilizar habilidades, comportamentos e conhecimentos especificamente, né? E habilidade né, a mesma coisa que competência? Não, não é, né? Ela está ligada à competência, né? E trata-se de práticas cognitivas e socioemocionais, né? Nós vimos que lá da BNCC falamos bastante disso. Os 7 primeiros habilidades ou competências lá daquelas 10 competências da BNCC, trata-se da esfera do cognitivo, e as 3 últimas do socioemocional, entendeu? Então tem certas coisas que a gente precisa mobilizar para você resolver algumas coisas. Por exemplo, você resolver uma questão de um conflito, né? Resolução de conflitos, né? Vocês já, além de ler livro, tudo, vocês já resolveram algum conflito na sala de aula, na escola ou na família? Alguém estava se estranhando, alguém discutindo, alguém ameaçando, alguém exaltado, você foi lá e conversou, trocou ideia, chamou atenção, fez um conversar com o outro e as coisas resolveram? Eu já, né? Algumas vezes, né? Já tive essa experiência. E eu percebo que, de fato, é uma competência essa solução, essa resolução de problemas, né? Você tem que ter ali várias habilidades, né? A habilidade argumentativa, a habilidade da retórica, a habilidade de autocontrole emocional. Você não pode entrar na pilha, 2 pessoas nervosas, tensas, você entrar naquela pilha. Você tem que saber falar a todo momento. Você tem várias habilidades que você tem que mobilizar. E principalmente alguns conhecimentos, ou de lei, ou de psicologia, ou de qualquer conhecimento específico, como diz aí, que pode ser da área de ciências humanas, geralmente é de ciências humanas, a psicologia, a psicanálise, a história ou matemática mesmo, para resolver um problema, né? Para você dar o seu veredito como um juiz, entendeu? Essa é a função do juiz. Então um juiz que tem juízo, né? Ele faz toda essa mobilização desses conceitos, né? Para resolver um problema. Entenderam? Então entenderam que a habilidade, então olha assim, então é importante. E os objetos de conhecimento são aqueles que são os temas, né? Que muitos professores ainda estão parados nisso, né? Então tá lá, o que você vai trabalhar esse mês, né? Vou trabalhar com a reforma protestante. Eu vou trabalhar com o tema da ética, né? Eu vou trabalhar com o tema da reforma agrária, né? Bom, tema não importa tanto, os temas aparecem todo dia, né? Como a gente vai ver. Os objetos de conhecimento aparecem todo momento que a gente vê. A gente olhar do lado já aparece um objeto, lá até um conflito que tem, a gente tem que resolver, ok? E a área do conhecimento é a disciplina de cada um, entenderam? Para a gente ficar bem claro aí. E tem também, né, outras questões lá, como a categoria, né, que aparece lá também lá no currículo, lá, como tempo e espaço, né, sociedade e cultura, né, que é muito importante a gente ter isso, um conceito, um conhecimento adquirido, né, para você resolver problemas do cotidiano, entenderam? Então, habilidades e competências, os objetos, como lidar com o objeto de conhecimento, área do conhecimento, usar a metodologia, porque é assim que a gente utiliza a nossa ciência, ok? Retomando lá, isso, exatamente essas habilidades e competências, né, está no contexto dessa formação, né? Então, dessa que nós estamos fazendo aqui, formação, não é formatação do professor, é formação do professor, a minha formação do diretor, do coordenador, porque do professor, porque para chegar que seja o aluno formado, não formatado, é formado de fato, né?
que tem um objetivo. Você tem uma expectativa que esse aluno vai sair da escola, esse cidadão vai sair da escola e vai ser capaz de intervir de forma positiva na sociedade, na própria realidade, de acordo com as exigências da sociedade contemporânea, ou seja, cidadãos aptos em suas múltiplas dimensões, ultrapassando o pensamento fragmentado. Aí um texto do currículo também que a gente tira, né, que é os objetivos da área de ciências humanas, né? E é isso, né? Então, o ideal é isso, a expectativa é isso, que o aluno seja, mas para o aluno ser, precisamos nós sermos também, ok? Tem lá até lá, habilidade lá, como a Daiane colocou, deu até o exemplo, né, identificar lá de história, né, identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, nomenclatura complexa, né, porque não chega no aluno, então a gente tem que também saber traduzir isso para ele, né, tipologias evolutivas, né, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas. Olha só que palavra, dicotômicas, né? São a sociedade, né? Ela tem nesse campo da ideologia tem essas dicotomias: direita e esquerda, bem e mal, certo? Cidade e campo, cultura, natureza, civilização e barbárie, razão e emoção, material e virtual, explicitando suas ambiguidades. É verdade, entendeu? Então cultura e natureza, né? Tem um monte, né? Então nós trabalhamos com isso, né? Como é que nós trabalhamos em joguinhos, como é que formato a gente leva essas dicotomias, essas ambiguidades aos alunos, entendeu? E onde estão pensando assim porque o aluno tem que intervir de forma positiva na sociedade e na realidade, né? Onde é que ele encontra a realidade? Onde está a realidade? Aqui. Olha aí, você abre o jornal de manhã, a realidade está lá. O mundo está acontecendo, se reproduzindo, se repetindo, as coisas estão acontecendo e as coisas precisam fazer o quê? Apoiar aquilo que está acontecendo? De que forma, né? Ou criticar, ou mudar, ou melhorar, entendeu? De forma positiva. Então, o que precisa ser apoiado, o que precisa ser criticado, o que precisa ser modificado. Olha aqui, peguei aqui no dia 5 de abril agora, né? Segunda-feira retrasada aqui, então tem lá, vamos ver o que aconteceu nesse dia, né? Então, Gilmar veta cursos e missas, né, em São Paulo, e Fux leva tema para o plenário na quarta, né? De fato, isso foi na quarta e foi votado na quinta, eles estenderam na quinta-feira, e por 9 votos a 2, né, o Supremo Tribunal Federal proibiu os cultos, né, daquela questão, aquela polêmica, aquela dicotomia que tinha lá da questão da religião, lá que envolveu Minas Gerais, um dos ministros lá, a decisão dos ministros do Supremo, é isso aí. Como um aluno, como um professor interferia isso? Estaria do lado dos 2 que votaram ou dos 9? De como é que a gente compreende aquilo? O que de fato estava por trás daquilo ali, né? Como resolver essa dicotomia, né? Do outro lado tem lá outra dicotomia: sem diálogo com o governo federal, o Estado aceitam estratégia própria. Aquela questão: quem vai comprar vacina? Quem é a responsabilidade de cuidar da pandemia? Se um não compra, o outro pode comprar, o outro não pode comprar. E tem que fazer o quê? Tem que investigar, mas precisa da Anvisa, precisa disso, precisa daquilo. As coisas precisam resolver. As pessoas estão morrendo, né? O Brasil hoje virou um lugar sem controle, né? Que virou todo mundo, o mundo inteiro está assustado com o Brasil, né? E as pessoas não estão se entendendo, não estão conseguindo resolver conflitos, né? Os conflitos sociais que acontecem, políticos, né? Outra notícia lá: fome atinge 19 milhões de brasileiros durante a pandemia em 2020. Como esse aluno, como esse professor, esse diretor, esse cidadão que está aí no mundo, faz uma intervenção nessa situação da fome, voltando 19 milhões de brasileiros durante a pandemia. Isso na segunda-feira que saiu esses dados, né? Isso, quando chegou na quinta-feira, já saiu um novo dado, na quarta e na quinta, né, que além de ganhar esses 19 milhões de pessoas famintas, né, o Brasil ganhou mais 20 bilionários, né? Então o pobre ficou muito mais pobre e o rico e muita gente mais rica durante a pandemia. Como entender isso? Como é que nós vamos interferir nessa situação? Não é?
Então, professores, então, é muito séria essa questão da formação. Então não é só um mundo teórico ali, né, mas a gente precisa de todos essa metodologia para saber como esse cidadão vai se tornar um cidadão ativo na sociedade, e não passivo, ficar só reclamando das coisas, né? Então é isso. Tem lá também um casal que também ficou, foi em situação de rua, foi acolhido e amparado num bairro nobre, entendeu? Casal de brancos, aí, entendeu? Mas está nessa situação, muita gente saindo do aluguel, não tem para onde ir, perde emprego, até tudo, vai morar na rua. Está explodindo a situação, nós já falamos disso aqui. Essa é a realidade, com a intervenção que nós fazemos, né? Outro caso lá, morre porteiro agredido, né, pelo lá um motoboy lá. E também está aí lá também a situação triste, uma briga do porteiro que não queria que o motoboy saísse com um cano, e foi uma discussão, de repente apareceu lá uma barra de ferro, o motoqueiro pegou dele lá, bateu nele e acabou ele sendo hospitalizado, não aguentou, morreu. Olha só que situação de conflito, entendeu? Faltou aí para quem a habilidade de diálogo, de conversa, de resolução de conflitos sem se alterar, sem tudo isso? Precisa. Então, a nossa área é uma área fundamental, ela é essencial nesse mundo que a gente está, nessa situação está. E a realidade é essa, ok? Entenderam? Então, agora vamos à questão para nós, como é que nós estamos cuidando da nossa própria formação, né? Então, falamos de habilidades e competências. E a mais importante da área de educação, não é nem da nossa área, de toda a esfera educacional, de todas as séries, de todas, é a competência leitora e escritora. Você ler bem, você escrever bem, porque quem lê bem, quem escreve bem, ele se comunica bem. Ele sabe falar, ele sabe discutir, sabe resolver problema, ele sabe muitas coisas, entendeu? Sabe muitas coisas, ele gera outras competências, gera outras habilidades, tudo isso, entenderam? Então, por isso que nós começamos lá aquela discussão. Primeiro, o que os professores do nosso estado estavam lendo, né? Agora é o que os professores da nossa diretoria estão lendo. E aí como é que estão interferindo aqui? Então vamos ver aqui uma coisa que eu trouxe, achei muito inteligente sobre esse tema, que a gente tira das redes sociais, né? Tira lá das mídias, assim, que trata desse nosso contexto aqui. É um material extracurricular, mas ele pode muito bem ser um material curricular. Está dentro do espírito da BNCC, do currículo paulista, da legislação, da educação, ok? Vamos lá. Amor, tô com muito medo. Tem um cara suspeito no restaurante. Nada. Tem certeza? Certeza. Ele tá tomando café e olhando pro nada. Calma. Fica calma. Ele tá fazendo mais alguma coisa de suspeito? Olhou pro lado. Calma, às vezes ele tem algum distúrbio, mas não é necessariamente violento. Onde é que ele tá? Bem na sua frente. Não demonstra nenhum desespero. Eu vou chamar a polícia. Será que... Não tenho dúvida, amor. Ele só pode estar pensando. Calma, eu já chamei. Tarde demais, amor. Ele pegou uma coisa horrível de dentro da mochila. O que é? Não tenho a menor ideia. Dá uma olhada. Meu Deus do céu. Nossa. Cala a boca, seu vagabundo! Mão na cabeça! Mão na cabeça, a casa caiu, seu bosta! Que foi o quê? Que porra é essa? Você não ativa nada, não ativa merda nenhuma, eu tô falando com você, cara, pera aí. Agente, tem um objeto que eu nunca vi em cima da mesa. Ô, agente, pelo que eu tô pesquisando aqui, é uma tecnologia semelhante às da Al-Qaeda, viu?
Ok, então chama o esquadrão antibomba e manda evacuar a área. Quê? O quê? Pode deixar que eu... O quê? Eita. O quê? Ô, agente, Oi. acabou a bateria do meu celular. Eu checo a munição e recarrego o powerbank. É você aqui na correria, Eu mando no meu. Deixa eu só... Eu posso saber o que está acontecendo aqui, por Quem favor? quer saber o que tá acontecendo sou eu. Foi, mensagem enviada, agente! Que merda é essa? É o quê? Aqui é a polícia, vai, mané! vai! Aqui é a polícia, levanta aí, rapaz! Vambora! Bora, seu bosta! Confundindo o cacete! Nossa, esse cara deve ser um monstro. Você salvou a gente desse terrorista, amor. O que importa é que tá tudo bem e nada aconteceu, meu amor. Eu te amo. Eu que te amo muito. Beijo. Beijo grande e demorado, meu amor. Olha aí que trabalho magnífico, achei magnífico esse trabalho aí desse Embrulha para Viagem, desse grupo, né, humorístico, né, que produz material para a internet, né, muito bom, entendeu? E tá dentro dessa questão aqui. Isso daí é uma habilidade que eles têm, né? E uma competência para discutir um tema, como a questão da leitura escrita. Usa de várias habilidades para fazer uma crítica. Isso é uma crítica bem feita. Aí tem ironia, muita ironia, e às vezes chega até o cinismo, né? Chega até aquele grupo do cinismo lá, que é uma competência dos filósofos. Tem lá os cínicos, filósofos cínicos lá do Diógenes, né? Que usava muitas vezes essa crítica bem humorada, sarcástica, né? Corrosiva de costumes e hábitos que as pessoas têm, né? Dos homens e a sociedade tem, entendeu? Então, é isso, traz aqui uma homenagem ao livro do Gabriel Garcia Marques, né, aquele escritor colombiano, morreu faz alguns anos atrás, aí, que ele escreve lá sobre uma família lá que vem se desdobrando numa vila fictícia lá da Colômbia lá, e vem se desdobrando durante 100 anos. A matriarca dele, que viveu 115 anos e há 115 ou 120 anos lá, ela acompanha todo o desenrolar dos filhos, os dois filhos que têm características diferentes, né? E ela dos dois filhos, das filhas, dos netos, dos bisnetos, e ela vai acompanhando tudo, né? Todos esse desenrolar. Isso daí é considerado uma das maiores obras, né, da literatura do mundo, né? E é uma das maiores da latino-americana, né? Então é muito importante a gente ter esses conteúdos culturais assim, para a gente ter referência. Por que usar isso daí? Porque as pessoas hoje têm muita gente, estão tudo solitárias, né? Então hoje não é só 100 anos, são 100 minutos, 100 segundos, são o tempo todo as pessoas são solitárias, né? Com as redes sociais estão levando um monte de gente à solidão, né? Não tem essa experiência do convívio, né? Do conflito diário, do olho no olho, do amor, tudo isso, estão ficando assim, entendeu? Então é importante para a nossa formação humana, né? E acadêmica e profissional, essas leituras. Por isso que eu trouxe isso daí, ok? Então, parabéns a esse grupo. Eu indico aí, tem aqui o site aqui embaixo aqui para vocês acompanhar aqui e trazer críticas interessantes aqui, entenderam? Então vai ver lá, ó. Tinha lá também na avaliação de vocês, lá tinha lá, comente, professor da Dertab, o que você anda lendo, né? Então, eram duas questões, mas a primeira é essa daí. E aí apareceu, vocês colocaram lá a biografia de Clarice Lispector, a fenomenologia do espírito, do Hegel e a Odisseia de Homero, a máquina de fazer espanhóis, Walter Hugo Mãe, não conhecia esse, né? A vida afetiva dos grupos, esboço de uma teoria da relação humana, do Max Pargues, né? Adorno, né? A teoria da semiformação. Eu, quando li isso daí, fiquei muito contente que algum professor ou professor esteja lendo aí, porque eu fiz essa leitura aí quando eu estava fazendo
ali na faculdade, ali, minha licenciatura em Sociologia da Educação. E foi um texto que nós estudamos isso em grupo, foi muito gostoso esse texto, então me deu saudade. Eu gosto disso daí, né? Alguns professores achou que, na avaliação falou que a gente fica lendo muito tempo essas coisas, mas isso é importante, professor. Isso é muito importante, a gente ler para saber em que ponto que a gente está, para a gente saber onde que a gente olha. E toda aula é assim. A aula, por mais que você pule, dance, corra, faça isso daqui, ela nunca vai ser dinâmica ao ponto de agradar as pessoas. Precisa disso. Então é um esforço, uma disciplina que a gente tem de ler, ouvir e passar essa situação, ok? Porque as coisas vão se criando, as referências em nós. Então tinha lá também Mil Cairão ao Teu Lado, do Franz Hassel, né? Angela Davis, né, aquela historiadora negra americana que esteve aqui no Brasil algumas vezes, né, ativistas dos direitos humanos, direitos negros, muito bom, entendeu? O processo de formação de pós-graduação em História, né? Basílio de Cesareia, da coleção Patrística, e também a coleção Os Pensadores. São 2 professores, eu coloquei para caber um pouco aí, entendeu? Então, pessoas que acompanham tanto da religião como da filosofia ou da sociologia, entendeu? Esses pensadores, e é isso aí, coleção geral da história da África, tá vendo? Da Unesco, jornais e revistas, olha só as referências, entendeu? Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, Marshall Rosenberg, né? Então, olha aí, ó, aquela questão que nós estávamos falando lá sobre resolução de conflitos, né? Trabalhar os conflitos, né? Que é uma coisa difícil, não é fácil, mas é possível, entendeu? É possível, e tem gente que já está fazendo essas leituras aí, né? Contos da África, história de lá e daqui, Joel Rufino dos Santos. Cuidado Escola, Desigualdade, Domesticação e Algumas Saídas, Babette Harper, né? E outros, né? Tem outros também nisso daí, né? Outros estão lendo aquilo que precisa ler, curso EFAP, Habilidades 2021, Material Pedagógicos e Didático, e é isso aí. Se está lendo, tá bom que seja a Bíblia, alguém já colocou que a Bíblia também está lendo, sim, está lendo a Bíblia, sim, e é isso mesmo. Olha o Eduardo Galeano aí, outro livro famosíssimo, né, que é As Veias Abertas da América Latina, que é importantíssimo, que esse autor lá uruguaio, né, que é uma referência. Eu li esse livro também, muito bom, que também está no mesmo campo ali do Gabriel Garcia Marques, o mesmo status, né? Então é isso, é importante isso. Olha lá, Ensino em Pandemia, Felipe Ferreira, Literatura Russa e Não Ocidental, né? Outra leitura aí que outra professora fez aí, entendeu? Então são alternativas, ó, você vê que a literatura é alternativa, não é só né? Entre Práticas e Representações, Roger Cartier. Escravidão, Laurentino Gomes, né, um famoso que escreveu uma série, né? Celestine Freinet, não sei, não conheço, né? Acho que não sei se é alguma biografia, né? O Fernando Pessoa, Aristóteles, Sérgio Vaz, Maquiavel, Anne Frank, Geografia Lúcida, Olhares da História, Poesia e Filosofia, Agostinho, Locke, Kant, né? São todos várias formatações, vários professores foram colocando suas disperso, mas estão lendo, né? Introdução à Ciência da Sociedade, né? Maria Cristina Castilho Costa, né? Deve ser a Sociologia, né? Então é um livro didático de Sociologia. Mal-Estar da Civilização, que eu já citei aqui, que eu gosto de ler, já li 2 vezes esse texto, né? Que é do Freud. Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, né? Também uma escritora negra, né? Acho que lá em Portugal, lá, acho que lá isso daí que é muito importante também, que nós citamos aqui. Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, Mayome de Pepetela, né, que eu acho que também não tenho muita informação sobre ele, mas deve ser bem badalado esse ou essa autora aí, né?
Pedagogia da Presença, né, que muita gente lê aqui na diretoria de ensino, e foi citado várias vezes por alguns professores. Então é um livro muito lembrado e badalado, além dos clássicos, que é do Paulo Freire, né, e do Milton Santos, que foi também aqui os mais citados aqui. Acho que quase a metade também dos professores citaram Milton Santos e Paulo Freire, né. Então, ó, outro livro famoso, muito badalado, que é Metafísicas Canibais, né, Eduardo Viveiros de Castro, né, está muito entre os bastante vendido e bastante comentado aí, ó. Milhares que Correm com Lobos, né, Clarissa Pinkola, né, Na Minha Pele, Lázaro Ramos, também outro que não sei se já virou filme, seriado, se vai virar, mas outro muito lido daí. História da Riqueza do Homem, Léo Huberman. O Castelo de Papel, Neurociência e Educação, leituras espíritas, né, também as leituras religiosas, né, O Mundo de Ponta Cabeça, de Christopher Hill, né, não sei sobre isso daqui, né, não sei se é literatura, se deve ser um romance, não sei, e Alforrias na São Paulo do século XIX, né, de Enidelce Bertin, né, e também lá, mais populares, né, O que o Rap Diz e a Escola Contradiz, Mônica do Amaral, né? Então tem um grupo aí que é bem uma leitura bem representativa, né, do movimento social e cultural aí da periferia, né? O Plano Pessoal, no plano pessoal, né, as pessoas estão lendo, alguns estão lendo Dostoiévski, outros Blavatsky, né, outros Eliphas Levi, o Gita, né, e o Alcorão, né, que são dois livros sagrados do hinduísta, né, o Gita e o Alcorão dos muçulmanos, né? Então, no plano profissional, as filósofas Chauí, né, Marilyn Chauí, e o filósofo francês Luc Ferry, né? Então, quem está mentindo? Karim McManus, né? Os Bestializados, que é outro livro, Uma Vida Sem Limite, Nick Vujicic, né? E O Ódio que Você Semeia, né? Interessante essas coisas, né? Visões da Liberdade, toda a Mafalda, que é a Mafalda lá daquele cartunista, o Quino, né, que nós já tratamos aqui, que morreu acho que o ano passado, não sei, né? Ok? Entenderam? E também, acompanhando isso daí, tinha uma outra questão aí, que era, e como essas leituras contribuem na educação dos nossos alunos? Olha aí, ó. E como essas leituras contribuem na educação dos nossos alunos? Foram muitas, assim, mas eu separei algumas aqui, entendeu? Não dá para colocar tudo, para não ficar também muito maçante, muito cansativo, separei algumas. Então, uma resposta foi essa, né? A importância do hábito de ler, como professor deve atuar para mostrar aos alunos a importância da leitura na nossa vida, e como as escolhas de textos e livros fazem a diferença no despertar a curiosidade do educando em relação à leitura. Estimular o aluno a ler é dever de todos, né? Pois é, aí entendeu, era esse o objetivo, entendeu o objetivo dos livros perfeitamente, né? E aí no 40 lá vai dizer o seguinte, né? Ele vai analisar o seguinte, vai contribuir da seguinte forma, né? A diversidade literária apresentada é bastante teórica. Mesmo que esteja fora da nossa caixinha disciplinar, a leitura de clássicos de outras áreas, ou mesmo uma leitura literária mundial, acrescenta muito no nosso trabalho e, como o próprio professor Ramiro acrescentou, aumenta nosso processo formativo como ser humano. Nesse sentido, o professor conhecedor sempre será um professor em aprendizado constante. Está vendo? Formamos todo mundo junto. A gente propõe olha o outro que está lendo, que não está lendo, e a gente vai se formando junto, entendeu? Então não sou eu que tenho que dizer para vocês o que vocês têm que ler, o que têm que fazer, mas a gente vai compreendendo, vai chegando ao conceito pedagógico desse trabalho de formação, entendeu? 93. Descobri que estou lendo muito pouco. Prometo ler mais. Muito, ó, tá vendo?
Olha a referência, entendeu? Olha só a confissão que tem, a sinceridade, né, que se tem do professor ou a professora aí que tem, de descobrir no ATPC a importância do hábito de ler, né, dessa leitura, né? Então, muito bem, professor, que bom, né, que você vai ler, a gente espera mesmo aqui, beleza? Então, assim, ó, e tem o 170, né, o Marxismo Desmascarado do von Mises, né, daquele, acho que a escola austríaca, lá, acho que, né, uns economista lá, né, e Lavagem Cerebral, Ben Shapiro. Ambas as obras são um contraponto à quase unanimidade da bibliografia de viés esquerdista, e creio que isso pode ampliar meus horizontes e alargar minha visão de mundo. Pode sim, né? E você pode também, professor ou professora, não sei, né, ajudar a gente assim, a alargar também nossa visão de mundo, assim, saber o que é de fato esse viés esquerdista. Onde que está esse viés esquerdista? Está na Constituição, está no currículo paulista, está na educação, nas escolas, na faculdade, onde que está isso daí, né? É viés esquerdista, direitista que tem que estar, se não tem que estar, o que marxismo é esse? O que se desmascarou do Marx, né? Que tipo de lavagem cerebral essa que foi feita? É bom a gente saber, é interessante trocar ideia, né? É bom e importante assim, porque a ideia nossa aqui é que todos esses autores que a gente fala, esses livros, tudo isso daí, é um viés humanista, né? A ideia de ciências humanas, né? Então, tem isso. Agora, se tem alguma coisa errada, a gente tem que realmente vir mostrar e haver a discussão, ok? Então é a contribuição que todo mundo dá, que todo mundo faz, entenderam? E é muito importante. Então a gente já vai encerrando, entendeu? Que eu estendi um pouco mais, né? Com as referências bibliográficas, né? Que é primeiro lá que a professora Daiane tirou, né? Que é o Transitando de ensino remoto emergencial para a educação digital em rede em tempos de pandemia. É um texto, né, um livro, um texto tirado fresquinho aqui no próprio ato que estamos fazendo, para a gente entender a nossa situação aqui de estar trocando pneu aqui, o carro andando aqui, entenderam? Então é isso, é difícil, mas estamos na luta aí. E o currículo paulista, né, na página que ela usou, e eu também usei aquela página lá que eu citei lá. E agora a gente, então, para encerrar, vamos falar de avaliação e autoavaliação. Então, como eu falei, está mudando muita coisa. Então, a formatação das cores está mudando aqui, entendeu? Onde que fica a caixa de imagem, está lá, mudou um pouquinho, entendeu? E vai mudar um pouco a avaliação. Nós vamos tirar aquela questão bom, ótimo, precisa melhorar e ruim, entendeu? Vamos tirar aquilo que não vai aparecer como não apareceu hoje, aquele gráfico em forma de pizza, como eu falei, né? E a gente vai fazer um tipo assim, vocês vão avaliar a gente e vão avaliar vocês a partir daquilo que vocês viram da nossa avaliação aqui, entendeu? Então, assim, porque a avaliação é a rainha das habilidades, das competências, né? É muito importante isso, assim, em todos os momentos, tanto trabalho pedagógico, numa eleição, que você vai arrumar, com quem que você vai casar, com quem que você vai namorar, com quem seus amigos, entendeu? É isso, é muito importante. Então tem dois tipos de avaliação que vai correr ali mais ou menos ali no nosso trabalho de futuros, né? Que é a avaliação, que é a objetividade, objeto, olhar para a gente, para o nosso trabalho, para o ATPC e falar, precisa melhorar aqui, não, isso precisa continuar, isso precisa tá bom assim, entendeu? E outro é a autoavaliação, que é a subjetividade, que vai ao quê? Quando a subjetividade é quando você olha para você. O que isso me mudou? O que isso me melhorou? O que inspirou? Ou só foi enrolação de linguiça, né? Como diz a professora lá de uma forma simpática, né? Ou professor lá, entenderam? Então vai ficar mais ou menos nesses moldes, ok? Aqui eu trouxe aqui para vocês como é que aparece aqui para a gente aqui, para vocês lá vai aparecer essa avaliação. Então a primeira é essa aqui, ó. Como esse ATPC ajudou na sua formação e no seu trabalho pedagógico, né? Aqui tem lá o objetivo e o subjetivo. Então o objetivo é como esse vai olhar para o nosso ATPC de hoje, né? Que vocês estão assistindo. E depois, né? Vocês vão ver como isso interferiu em vocês,
interferiu um pouquinho, bastante, ajudou, se repetiu, entendeu? É isso. Então, é objetivo e subjetivo. O outro é quais foram os principais pontos levantados na reflexão da atividade 1, é aquele que a Daiane fez lá no final das atividades dela, aquelas questões que colocou para fazer com os pares lá. Então, talvez não precise responder tudo, mas alguma coisa que ficou ali, que ficou destaque, vocês ajudem a responder aqui, que para a gente é importante aqui, ok? E para vocês também, entendeu? E a última aqui, para você, qual a importância da leitura formativa, que é essa parte 2, entendeu? Então a gente volta a essa discussão dessa questão da formação, que não é formatação, entendeu? É na formação dessas leituras aqui. Foi importante isso dentro desse contexto, é importante a leitura escrita e como é que a gente pode levar isso aos nossos estudantes. E por final, as sugestões. Essa é a objetiva, entendeu? Vocês vão olhar para a gente, para o trabalho e fazer melhor aqui, muda aí, muda aqui, que nem falou o professor, ó, leva essa caixa de texto lá para a direita, ou para aqui, ou faça aqui, aumenta as letras, faz como vocês estão fazendo aqui, entendeu? Ou tem que melhorar aqui, vamos discutir alguma coisa aqui, ok? Beleza? Então é isso. Um bom ATPC para todo mundo. Vamos nos cuidar, porque a situação não está fácil, entendeu? A gente tem que sair vivo, todo mundo vivo, tem que tomar essa vacina, entendeu? E a gente tem que sobreviver a essa tragédia aqui no Brasil, ok? Um abraço a todos.